Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, a exposição será do verso 1 até o verso de número 11. Marcos 11, verso 1 até o verso de número 11. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! Hosana nas maiores alturas! E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, o Senhor é o Deus que fala através da palavra. O Senhor é o Deus que se utiliza de modo muito especial da pregação da palavra para falar com o teu povo. E, Senhor, a tua palavra está aberta mais uma vez. Ó Deus, coloca nos meus lábios a tua palavra, Senhor. E que eu proclame a tua verdade, Senhor, com clareza, sem qualquer tipo de impedimento. Usa-me, Senhor, para o louvor da tua glória, para a edificação do teu povo, ó Deus. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós vimos na última exposição o Senhor Jesus Cristo revelando mais uma vez a realidade bíblica de que Ele é verdadeiramente um Deus cheio de graça, misericórdia e bondade. Um Deus e um Cristo, um Redentor realmente cheio de compaixão e que se compadece de todos aqueles que carecem dele, ou como no caso do próprio cego Bartimeu, que clamou ao Senhor. No meio de uma multidão que com os olhos físicos enxergavam, ele era o único que parece que verdadeiramente enxergava. Ele sabia quem era aquele que estava passando diante dele. Ele é o filho de Davi, ele vai declarar. O Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido, aquele que viria para redimir os homens dos seus próprios pecados. Quando ele escuta então que aquele Senhor Jesus Cristo estava ali passando rumo de Jerusalém, ele vai clamar e vai clamar 2 vezes, clamando ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós vimos então que algumas pessoas tentam impedi-lo e mandam ele calar a boca. Tentam de alguma forma fazer com que aquele homem cessasse de gritar ao Senhor, mas nós vimos que insistentemente ele clama ao Senhor. Ele pede mais uma vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E aquele clamor, então, fez com que o Senhor Jesus Cristo parasse. O Senhor Jesus Cristo, então, o chama. E então aquele homem, de um salto, ele vai até Cristo. Deixando o bem mais precioso que ele possuía. Ele deixa a sua capa para seguir ao seu Senhor. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, a tua fé te salvou. Ele queria ver, o Senhor diz, olha, a tua fé te salvou. E então este homem passou a seguir o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, então, passou a ser o seu Senhor e ele passou a ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa! Ele agiu de modo diferente, não é, daquele jovem rico anteriormente. O Senhor Jesus Cristo disse, olha, deixa tudo e vem me seguir. O jovem rico não quis deixar. Ele deixou tudo que ele tinha. Uma capa para protegê-lo do calor durante a manhã e para protegê-lo do frio à noite. E seguiu após o seu Senhor. Cristo se revelando como Deus verdadeiramente gracioso e também aquele que salva um pecador perdido. E foi assim conosco que nós vimos. Nós vimos que também éramos cegos e miseráveis. Mas o Senhor então nos salvou e nos concede agora em Cristo uma herança incorruptível. Mas agora, meus irmãos, nós chegamos ao capítulo de número 11 e aqui começa aquilo que é chamado e muito conhecido como a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Aqui, meus irmãos, nós estamos na última semana do Senhor Jesus Cristo. Nós veremos vários capítulos aqui mais para frente, várias pregações ainda, mas é uma semana que vai envolver aí a entrada triunfal, sua prisão, sua morte. E é interessante, meus irmãos, que este texto aqui é um texto que, como toda a Escritura, mas nem todos os textos do Evangelho de Marcos se encontram em todos os evangelhos, mas a entrada triunfal nós não encontramos somente nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, mas o apóstolo João, no capítulo 12, vai tratar sobre isto, sobre a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo, porque se trata, meus irmãos, de um momento verdadeiramente marcante, de um momento em que começa a apontar de modo mais claro a realidade de que o Senhor Jesus Cristo, ele estava caminhando ali e ele estava chegando e chegou no lugar onde ele haveria de padecer. Mas ele então, meus irmãos, entra ali naquele lugar como um rei, mas de um modo distinto. Ele entra como um rei, mas não do modo que muitas pessoas esperavam. E nós veremos que a expectativa que muitos nutriam foi frustrada, porque eles tinham uma concepção equivocada acerca de quem Cristo era, bem como daquilo que ele viera a fazer. Mas externamente, eles estavam agindo como se soubessem realmente quem Cristo era e o que ele viera a fazer. O texto, meus irmãos, começa nos dizendo, no versículo 1, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. É interessante, o Senhor Jesus Cristo, ele está ali, chegando em Jerusalém. Nós vemos que ele vem caminhando para este propósito há bastante tempo. Ele vem peregrinando, ele vem seguindo para chegar finalmente no lugar que ele deveria estar para padecer por pecadores como nós. E então, ao se aproximar, o que ele faz? Dos seus 12 discípulos, ele encaminha 2 que possam então ir adiante. Eles devem ir adiante do Senhor Jesus Cristo, à frente. E o Senhor Jesus Cristo não somente os ordena isto, mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, ainda no versículo 2, e disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o.
Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai separar dois. Desses dois, nós não sabemos com detalhes quem eram, mas eles vão à frente e eles têm um dever. Qual o dever dele? O dever deles é verdadeiramente separar ali um jumentinho. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles acharão este jumentinho. E algumas pessoas começam a discutir, meus irmãos, acerca do que seria isto aqui. Algumas pessoas dirão o seguinte: olha, o Senhor Jesus Cristo, ele falou isso e se cumpriu, mas porque ele conversou com alguns discípulos ali dele, não necessariamente do grupo dos 12, para organizar tudo isto. Então, exatamente o que ele falou aconteceu. E então ele chegou lá e estava lá, o jumentinho, e as coisas aconteceram exatamente da forma que ele planejou junto a outros discípulos dele. Mas não me parece que esta é a realidade do texto. O que parece o texto indicar, e como vimos em outras ocasiões, é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus homem. E que ele, como aquele que é o Deus homem, ele sabia exatamente o que haveria de acontecer ali. Ele sabia exatamente que um jumentinho estaria ali, que ele montaria, e então se alguém viesse a perguntar alguma coisa, deveriam dizer: olha, o Senhor está pedindo isto, e pronto. E nós veremos que acontece exatamente como o Senhor Jesus Cristo falou. O Senhor Jesus Cristo é Deus, nós vimos anteriormente. Nós vimos há poucas exposições que o Senhor Jesus Cristo é aquele que profetiza em detalhes aquilo que haveria de acontecer no que diz respeito à sua morte. Tudo, passo a passo, na ordem bem determinada. E nós vimos nas sequências dos próximos capítulos que exatamente o que Cristo disse a seus discípulos aconteceu perfeitamente. Da mesma forma, é o que está acontecendo aqui nesta ocasião. O Senhor Jesus Cristo está ciente de que isto deve acontecer. Ele está ciente, ele determina, mas também ele certamente sabia que haviam palavras ditas no Antigo Testamento que falavam acerca disto. E nós veremos um pouco mais à frente esta realidade. Mas o fato é, Cristo sabia de todos os eventos necessários para a sua crucificação, para esse seu processo e caminhada do que chamam de paixão do Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali, rumo a isto. Era necessário que isso aqui acontecesse. E, meus irmãos, é interessante nós identificarmos e vermos esta realidade. Que o Senhor Jesus Cristo, ele está plenamente consciente de tudo isto e ele então quer se envolver com tudo isto, porque o fim de tudo isto é realmente a vontade do Pai para a sua vida e para nossas vidas. Ele é alguém que realmente está consciente de que ele haveria e teria de padecer tudo isto para então morrer por pecadores como nós. Então aqui, mais uma vez, nós encontramos Cristo como alguém que está plenamente determinado a fazer aquilo que ele fora chamado para fazer. Ele deveria morrer por nós, pecadores indignos. Mas o caminho que ele teria de traçar era também este caminho da sua chamada entrada triunfal em Jerusalém. O texto ainda nos diz, então, no versículo 3º, que há uma pergunta. Os discípulos vão perguntar: se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então ele diz, olha, se de repente alguém falar isto, então você diz que o Senhor precisa. Aí aqui há uma discussão também. Algumas pessoas vão olhar para esta palavra aqui traduzida por Senhor e dirão, não, ele está falando só de Senhor no sentido de um termo de tratamento, como um Senhor, como muitas vezes a gente fala, não, o Senhor. Mas a realidade de quando nós olhamos para a palavra que se encontra aqui, Kyrios, que seria um correspondente a Javé ou Iavé no Antigo Testamento, ele está dizendo assim, olha, vocês podem dizer para aquele que perguntar para vocês, ou que de alguma forma se queixar de algo, vocês podem dizer que o Senhor, está aqui inclusive no meu texto,
um S maiúsculo, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. É interessante que ele se identifica aqui, meus irmãos, como o Senhor mesmo. Ele se identifica aqui como Deus. E ele vai dizer, olha, Deus, o Senhor, precisa dele. A gente para e pensa assim, mas puxa vida, o Senhor precisa dele. Porque nós poderíamos dizer assim, e Cristo poderia dizer, olha, ele vai dizer, e logo mandará de volta. Cristo poderia dizer, olha, é meu, eu possuo todas as coisas. Eu não preciso mandar de volta para ninguém o que possuo, porque tudo na terra pertence ao Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele se sujeitando, percebam a sujeição do Senhor Jesus Cristo a toda a lei, a tudo aquilo que era necessário na sua humilhação. Na sua humilhação. A ponto dele pegar emprestado algo que em últimas circunstâncias, ou em última instância, pertence a ele mesmo. Então ele pede emprestado um jumentinho e diz, olha, diga a ele que depois ele vai voltar, mas eu quero e preciso de um jumentinho. O que acontece então? O verso 4 nos diz, então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Então realmente alguém pergunta e então eles respondem segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo e aquela pessoa imediatamente permite que ele pegue o jumentinho para se utilizar naquele momento. É interessante, meus irmãos, porque o que ele vai querer é um jumento que ninguém poderia ter montado. Isso é interessante porque, de alguma forma, coisas que eram consagradas ao Senhor no Antigo Testamento deveriam ser coisas que eram entregues como primícias, que de alguma forma foram utilizadas. De alguma forma que nunca foram utilizadas. E aqui é justamente isto. Era como se fosse uma espécie de um jumentinho consagrado que ninguém havia montado e que ele deveria montar este jumento para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Então o Senhor Jesus Cristo, ele determina isto. Previsões da lei no Antigo Testamento separavam coisas para o uso exclusivo, sem que ninguém tivesse feito uso daquilo para a consagração ao serviço de Deus. E aqui estava o jumentinho entrando como algo que seria consagrado para o serviço de Deus naquela ocasião. Mas, meus irmãos, o texto não para por aí e este jumentinho, ou o fato do Senhor Jesus Cristo montar no jumento, como nos diz o verso seguinte, verso 6, eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. E aqui, meus irmãos, nós encontramos realmente Cristo teria necessariamente de montar no jumentinho. Por que razão? Porque isso estava determinado, profetizado, desde o Antigo Testamento, acerca dele. Desta forma seria a sua entrada. É isso que nos diz a palavra, meus irmãos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Zacarias, capítulo 9, verso 9 e o verso número 10, nós encontramos isto. Aqui Marcos, ele não cita esse texto, mas se você olhar o evangelho paralelo que menciona esta mesma passagem em Mateus capítulo 21, você encontrará esta citação do texto de Zacarias capítulo 9, verso 9. Você pode olhar lá comigo, Mateus capítulo 21. A partir do verso 4 e o verso 5 diz assim: Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Palavras do texto de Zacarias. Você pode abrir a sua Bíblia comigo também. Zacarias, capítulo 9, versos 9
e verso de número 10. A palavra do nosso Senhor nos vai dizer o seguinte: Zacarias, profetizando uma restauração aqui para o povo do Senhor na antiga dispensação, vai falar acerca do rei que vem a Sião. E estas palavras, meus irmãos, encontram o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o texto nos diz assim, versos 9 e verso 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Alegra-te, o texto nos diz, ó filha de Sião. Porque eles devem se alegrar. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Está falando sobre Cristo aqui. Cristo é o rei que vem. E não somente isto, o texto aqui em Zacarias 9 vai dizer que este rei é um rei que é justo e salvador. Que este rei, o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que é justo, mas não somente isto, ele é aquele que é o justificador. Que ele é o justo e o justificador, ele é o justo e ele é o salvador. Este é o rei que vem e ele está entrando ali e ele está caminhando justamente para a obra bendita que ele haveria de padecer. E aqui ele está querendo destacar, meus irmãos, a realidade de que ele é este rei justo e salvador. Que ele é aquele que verdadeiramente vai salvar os homens dos seus pecados. Mas não somente isto, ele então declarará estes homens diante do tribunal de Deus, o seu Pai, como justos por causa da sua obra bendita. Então Cristo, por mais que ele esteja entrando ali, montado num jumentinho, ele entra como rei. E é justamente através da sua obra que ele vence. Como nós veremos um pouco mais à frente, muitos aguardavam um rei vindo de um modo distinto, talvez montado num cavalo grande, reinando, e as pessoas olhando assim, pensando, mas como? Ele vem montado num jumentinho. Mas o modo através do qual, meus irmãos, ele vai estabelecer o seu reino, o modo através do qual ele vencerá o pecado, o mundo, a carne e Satanás, é justamente através disto. Através da sua morte e humilhação e posteriormente através da sua exaltação. Ele é o justo e salvador. Como ainda diz o texto, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Quem esperava um rei vindo assim? As expectativas deles já começam a ser frustradas aqui em alguns aspectos, mas não de todo, porque nós veremos mais à frente eles ainda exaltando este que entra em Jerusalém. Mas muitos esperavam uma chegada de um rei que chegaria de um modo distinto. Mas, meus irmãos, é interessante ainda observarmos, e como diz um teólogo do passado, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, Jesus Cristo, ele é aquele que é o príncipe da paz. Porque o texto aqui em Zacarias capítulo 9, versos 9 e 10 nos diz que ele é humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ainda vai dizer assim, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará
paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Ele é aquele que anunciará paz às nações. Ele é aquele que destruirá os objetos de ferramentas de guerra do povo. Porque eles não deveriam entrar em guerra para estabelecer o reino de Deus através de armas para conflito. Não é através disto. Não é através de guerra. Não é através de armas. Então ele vai pegar, destruir os cavalos de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Estas não são as ferramentas para a guerra. Ele diz, ele anunciará paz às nações. Este é o meio. Não, o reino de Deus ele não será estabelecido. As pessoas não serão salvas. Os homens não serão humilhados diante do Senhor através da força de um poderio de guerra, ele está dizendo. Mas através do anúncio da paz. E então a citação aqui deste teólogo, quando ele diz assim, Jesus Cristo é o príncipe da paz, porque ele tira o pecado. E você e eu somos promotores da paz quando pregamos seu evangelho, que é o evangelho da paz, só porque é o evangelho da libertação do pecado. Pecado significa guerra, e onde está o pecado também haverá guerra. Justiça significa paz, e nunca poderá haver paz onde a justiça não foi primeiro realizada. Vejam só, Jesus Cristo é o príncipe da paz porque tira o pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tira o pecado dos homens através da sua obra justificadora, como nós mencionamos. E esta é a realidade, mas aqueles que foram justificados por este Cristo são aqueles que estarão empenhados em anunciar, em promover a paz quando pregam o evangelho da paz. Quando anunciam este mesmo evangelho que é o próprio Senhor Jesus Cristo no mundo. E, meus irmãos, isto aponta para a realidade de que o Senhor Jesus Cristo realmente, Ele é o príncipe da paz. Ele não veio como um rei com poderio bélico para se voltar contra aqueles que eram inimigos do reino e sujeitar pessoas para si. É através da sua obra. E é exatamente isto que nós faremos neste mundo. Nós não obrigaremos as pessoas com a arma na cabeça para dizer: renda-se ao reino do Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Cristo, porque Ele é Salvador agora. Diga, eu aceito. Não é dessa forma. Não é assim que nós faremos com que homens se rendam a Cristo. Não é assim que nós faremos com que o reino do Senhor Jesus Cristo possa se expandir até os confins da terra. Meus irmãos, é através do anúncio. É através da proclamação. É através do abrir a boca. É através do falar acerca do Evangelho, é o falar acerca de Cristo, falando acerca da realidade do pecador, falando da necessidade que eles têm de um Redentor. Por essa razão, muitos devem sair por aí, neste mundo, a anunciar este Cristo. Nós não somos como os homens hoje que tentam, através de morte e sujeição, fazer muitos se renderem à sua religião. Nós somos aqueles que proclamam o Evangelho da paz. Será que você, meu irmão e minha irmã, tem se envolvido nisto? Como você tem sido um proclamador, um promotor deste Evangelho da paz neste mundo? Como você tem usado o seu tempo ou os momentos em que o Senhor lhe concede ocasião para promover e estabelecer o seu reino?
Você tem sido como muitos daqueles que, quando se deparam com alguém que está escravo debaixo do reino de Satanás, você é alguém que se cala e não fala de Cristo para esta pessoa? Você é alguém que, talvez por vergonha, pensa, eu não vou falar nada não. Vou nada, eu tenho uma vergonha. Eu não sei nem falar português direito. Como é que eu vou falar? Nem sei falar português direito. Eu falo inglês, estou com dificuldade de falar português, não vou conseguir falar de Cristo para ninguém. Meu irmão, o que você fala eu entendo. Ainda que com dificuldade você possa falar alguma coisa. Com certeza, aqueles que estão por aí conseguirão entender o que você fala acerca de Cristo. Muitas vezes o que nós colocamos são barreiras que nós mesmos criamos. E acabamos então sendo obstáculos na promoção ou na divulgação do Evangelho da Paz. Ou talvez você, brasileiro mesmo, ou fala o português com muita clareza, mas talvez porque pensa que fala muito simples e não tem uma habilidade para falar com alguém. Minha retórica, pastor, é terrível. Pastor, minha oratória, presto para falar em público não, viu? Só presto para trabalhar com serviços braçais. Negócio de falar, dá para mim não. Meus irmãos, é outro tipo de desculpa que não serve. O que você fala acerca de Cristo, sobre qualquer coisa eu entendo. Você conversa sobre muitas coisas com muitas pessoas neste mundo. Sobre trabalho, sobre serviço, sobre as coisas que você trabalha no campo, fora do campo. Você consegue dialogar e discursar sobre isso, explicar em detalhes de uma ponta a outra como as coisas funcionam. As pessoas entendem. Talvez eu tenha dificuldade de entender por causa da minha ignorância em áreas que vocês dominam. Mas vocês conseguem falar acerca de Cristo. Vocês podem ser promotores do reino de Cristo. Vocês podem falar do Evangelho da Paz. Mas sabe o que é que nos impede, muitas vezes, de abrirmos a boca para falar? Não é a nossa língua travada. Não é a nossa dificuldade de falar português. Não é a nossa pouca retórica, oratória. Não é nada disso. É o nosso temor. Temor a Deus? Não. Temor a homens. Nós tememos aos homens e porque tememos aos homens, nós nos envergonhamos de falar sobre Cristo. Nós nos envergonhamos de abrir a boca e falar, você carece de Cristo, de um Redentor. Você precisa ouvir o Evangelho da Paz. Nós nos envergonhamos, meus irmãos. Nós somos chamados a temer a Deus, não a temer a homens. Ainda que os homens olhem para nós e pensem, que loucura este homem. Ficar falando assim de todo jeito acerca de um Redentor. Meus irmãos, se você verdadeiramente crê que os homens neste mundo só podem ser salvos através do Evangelho de Cristo, e você realmente crê que o Evangelho e o Reino de Deus, ele será estabelecido através do anúncio do Evangelho da Paz, e se você verdadeiramente aguarda com grande expectativa que este Reino do Senhor tome conta de todos os 4 cantos da terra e que o Senhor venha, você anunciará este Evangelho da Paz sem nunca mais dar uma desculpa para isso. Você nunca mais dizer, não, eu não sei, eu não consigo. Meus irmãos, somos chamados a isto. Este é o meio através do qual o reino de Deus é estabelecido e alcança, então, todo o mundo. E ele usa instrumentos como nós. Não é um dever só meu. Não é só meu. Eu sou chamado a pregar, você é chamado a testemunhar deste Evangelho neste mundo. E mais uma questão ainda nós podemos considerar. Se você verdadeiramente ama aqueles que estão perdidos neste mundo, e se você está plenamente consciente de quão triste é o fim daqueles que não se rendem a Cristo, ao Evangelho da Paz, você será alguém que urgentemente desejará falar acerca disto. Você desejará que essas pessoas possam se reconciliar com Deus.
através deste Evangelho. Como nós vimos hoje, pela manhã, anunciando Cristo, um único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Os homens devem estar conscientes disto, eles não sabem disto. E ainda que tenham ouvido em alguma ocasião da sua vida como é necessário que mais vezes nós estejamos empenhados em falar acerca disto o tempo inteiro. Por essa razão, eu não posso deixar de falar isto toda a pregação. Porque é isto que é necessário. Eu não posso deixar de falar e convidar o pecador à fé em Cristo. Por que é necessário? Eu nunca posso deixar e cerrar os meus lábios acerca disto, porque é fundamental que todos escutem acerca disto. E todos os pregadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo estarão empenhados neste dever sem se cansar de falar acerca do Evangelho da paz e da necessidade que todos os homens têm do Senhor Jesus Cristo. Cristo, Ele é aquele que é anunciado e o seu reino é tratado no Antigo Testamento. Há outras passagens que falam sobre isto, mas o texto de Zacarias é um texto citado de modo bem objetivo aqui, de modo bem direto. O que acontece então? Depois que esses homens deixaram este jumentinho, o que acontece? O versículos 7 e 8 nos dizem o seguinte: levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Então, o que acontece? Estes homens agora estão junto a Cristo, e o jumentinho agora está disponível para que o Senhor Jesus Cristo então o monte. E então agora os seus discípulos e outros discípulos e multidão colocam as suas vestes sobre o jumentinho, uma espécie de sela para o Senhor Jesus Cristo sentar. E então outros lançam as suas vestes no caminho para que Cristo então possa entrar triunfalmente. Olha, Cristo vai entrar e eles fazem isto ali como que honrando o Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo que Ele é alguém que vem como um rei ali diante deles. Algo semelhante, meus irmãos, noutra ocasião aconteceu. No passado, no caso de Jeú, um homem que é levantado para ir contra Acabe, um rei perverso. Então, quando proclamam Jeú como rei, nós veremos o que acontece lá. Vocês podem olhar comigo. 2 Reis, capítulo 9. Algo semelhante nessa questão de vestes lançadas para que pudessem então passar por cima. 2 Reis, capítulo de número 9. Diz assim a palavra: então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, verso 1. Leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, um moço, jovem profeta, Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungite rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravos, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nabote, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel.
não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles lhes disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou, a saber. Assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Pegaram as suas vestes, colocaram, ele passou por cima e então Jeú é rei. Esta era a declaração daqueles homens naqueles dias. Aqui, meus irmãos, vemos algo semelhante acontecendo com o Senhor Jesus Cristo e nós veremos mais à frente que da mesma forma eles declararão que Jesus, ele é rei. Mas é interessante como o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele entra, como mencionei no início, como um rei humilde, como profetizado por Zacarias lá atrás. Ele não entra, meus irmãos, com a pompa, todo glorioso, com pedras de ouro, num cavalo imenso, mostrando um grande poder. De forma nenhuma. Ele entra de modo simples. Simples. Nos ensina muito sobre a questão da própria humildade mesmo. De nós, semelhantemente ao nosso Senhor, que sendo rei glorioso, um rei soberano, entrou humildemente, nós somos chamados a, semelhantemente a ele, andarmos em humildade. Não precisamos da pompa tão desejada por este mundo, das coisas grandiosas que chamam atenção aos olhos que tantas pessoas neste mundo esperam e procuram. Imaginam que somente é um rei grande ou alguém poderoso quando se tem algo que os olhos podem contemplar. Esta realidade não estava evidente na vida do Senhor Jesus Cristo aqui nesta ocasião. Ele vem humildemente, mas como mencionei, vencendo. Ele vem humildemente, mas entrando como alguém que reina e que destruirá os seus inimigos. Quem diria que alguém montado num jumentinho faria tal coisa? Este é o Senhor Jesus Cristo. Os homens então olham para aquilo, lançam suas vestes e então o que é que eles declaram? Meus irmãos, muita gente de vários lugares. Não somente aqueles que estavam vindo com Cristo, outros estavam à frente. Muita gente, talvez por volta de 3.000 pessoas ali. E o que é que eles fazem? Tanto os que iam adiante dele, diz o verso 9, como os que vinham depois clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Verso 10, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas. Olha que coisa extraordinária essas pessoas declaram. E meus irmãos, naquela ocasião em que o Senhor Jesus Cristo estava entrando, o que está acontecendo ali? Essas pessoas, eles estão subindo. E quando o povo do Senhor estava subindo para Jerusalém, eles cantavam os chamados cânticos de romagem. Salmo 120 até o Salmo de número 134. Nós cantamos o hino 139, o Socorro do Crente, que é baseado no Salmo de número 121. Um cântico de romagem. Um cântico dos degraus, um cântico de subidas. E eles cantavam isto. Mas quando eles chegavam em Jerusalém, eles cantavam os salmos chamados Salmos de Halel, ou chamados Salmos de Aleluia, que vai do Salmo de número 113 até o Salmo de número 118.
Um salmo essencialmente messiânico. E o que acontece aqui, meus irmãos? Quando eles falam Hosana, Hosana nas maiores alturas, no verso 9, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Você se recorda de algum texto na Escritura? Nós lemos ele na Santa Convocação hoje. Salmo 118, versos 24, 25 e 26. Nos diz assim a palavra. Salmo de número 118, versos 25 e verso de número 26. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz assim. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Meus irmãos, essas pessoas se utilizam de textos da Escritura Sagrada para falar acerca deste que vem diante deles. E o que é que Hosana quer dizer, meus irmãos? Hosana quer dizer assim, Deus nos salva. Como louvor, Deus nos salva. Eles clamam isto, eles declaram isto, eles anunciam isto, eles cantam isto, porque eles veem um rei entrando. E eles estão grandemente emocionados, eles estão grandemente impactados com todo aquele momento bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas, bendito o reino que vem, o reino de Davi. Cristo é o filho de Davi. Proclamado e até mencionado anteriormente pelo próprio cego Bartimeu. Mas sabe o que é triste, meus irmãos? É que estas pessoas aqui louvam, cantam os salmos, se utilizam da palavra neste momento, ali, naquele contexto. Mas eles não sabem realmente quem Cristo é. E não sabem realmente o que Cristo veio fazer. Eles proclamam com os lábios estas coisas, mas eles não sabem quem Cristo é, nem sobre aquilo que ele fora chamado para fazer. E por que nós falamos isto? Porque, meus irmãos, o que estas pessoas estavam nutrindo ali era a expectativa de que este rei viria para salvá-los do domínio dos romanos sobre eles. Eles estavam sob o jugo dos romanos. E eles então esperam que venha um libertador político. Alguém que os livraria daquele jugo. E então reinaria e traria paz política para o reino, para o povo do Senhor. Eles nutriam esta expectativa. E eles então declaram isto com os pulmões, com todas as forças, proclamando tais coisas, mas nutrindo a expectativa, e as suas expectativas foram frustradas nisto. Porque, meus irmãos, nós falamos desde o início, Cristo veio, e Ele não veio para estabelecer um reino político. Ele veio e Ele não veio para estabelecer e satisfazer as expectativas de todos. Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Aquelas pessoas estavam apegadas simplesmente com o que é terreno, preocupados com a salvação terrena, mas estavam desconsiderando a grande e maior necessidade que eles possuíam. Meus irmãos, essas mesmas pessoas que clamavam, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. São as mesmas pessoas que falaram o que encontramos em Marcos 15, verso 13. O que é que nós encontramos em Marcos 15, verso 13? Eles, porém,
clamavam: crucifica-o. Eles, porém, clamavam: crucifica-o, crucifica-o, na ocasião em que o Senhor Jesus Cristo estava perante Pilatos. Caia sobre nós o sangue deste homem. E nós sabemos, 70 depois de Cristo, o juízo de Deus veio sobre o povo. Destruíram o templo, invadiram tudo, destruíram absolutamente tudo. Eles não estavam nutrindo a expectativa no Messias verdadeiro. E é o que muitas pessoas, meus irmãos, fazem, nutrem esperança e expectativa na pessoa errada nesta vida. Muitas pessoas esperam e nutrem a expectativa de que o Senhor Jesus Cristo será aquele que é alguém que está ali para livrá-los dos seus males de alguma forma e que eles nunca sofrerão com problemas nesta vida, porque afinal de contas eles têm o Senhor Jesus Cristo, que pode então livrá-los das suas mazelas e problemas. Um crente não enfrentará problemas. Muitos pastores então proclamam isto de púlpito e o que isto é uma inverdade, uma mentira. Muitos nutrem expectativas e podemos pensar agora de modo direto e mais particular em dias de eleição. Estamos próximos a dias de eleição presidencial e tantas outras. Que muitas pessoas nutrem e depositam a sua esperança. Muitas pessoas nutrem e depositam a sua esperança em políticos falíveis, em um reinado e um governo neste mundo falível. É o que muitos fazem hoje. Muitos permitem que o seu coração seja tomado de tal forma por estas coisas que aquilo que eles têm ou aquele determinado político que eles querem votar se torna um verdadeiro ídolo no seu coração. Vejam, meus irmãos, nós sabemos que nós devemos votar e devemos votar de modo correto e votar no candidato certo. Nunca devemos votar em alguém que vai promover causas que são contrárias à Escritura Sagrada. Nunca votaremos num socialista, num comunista, num homem envolvido com tipos de pensamentos totalitaristas completamente malignos. É terrível. Não votaremos em alguém que promove coisas assim. Mas ainda assim, muitas vezes, nós podemos ter alguém que para nós é o ideal nos nossos dias. Ou poderíamos dizer, dentre todos o que tem, o menos ruim. Mas o que acontece é que muitos colocam a esperança nisto. Como se aquele que está lá fosse o Messias. Quando na verdade não é o Messias. Depositar, meus irmãos, a nossa esperança na política ou em homens falíveis neste mundo nos leva à frustração, como estas pessoas ficaram frustradas aqui também. Nós não esperamos com expectativa e depositamos a nossa esperança em políticos, em presidentes, em governadores falíveis. Eles falham, eles não são solo firme para pisarmos e depositarmos a nossa esperança. Se você depositar a sua esperança nos homens nesta vida, você se frustrará. Em quem deve estar a nossa esperança nesses próximos dias e próximos meses de eleição? Em Cristo. É Ele quem reina, meus irmãos. É Ele quem conduz todas as coisas. É Ele quem não nos frustra. Nunca nos frustrou. Nunca nos frustrará nesta vida. Ele deve ser o objeto de toda a nossa confiança, independentemente de quem ganhe. Se ganha alguém que nós não queremos, que nós não desejamos, eu espero que não ganhe um homem que tenha 9 dedos na sua mão. Mas, ainda assim, se um homem como este ganhar, nós desesperaremos da vida? Nós
viveremos angustiados e demasiadamente abatidos por aí. Toda a nossa alegria cairá por terra por causa disso. Não. A nossa esperança não se resume a esta vida. A nossa esperança não está na política desses dias. A nossa esperança tem um nome e é Jesus Cristo. Estas pessoas olhavam para Cristo, não conheciam a Cristo verdadeiramente e estas pessoas achavam que a obra de Cristo era simplesmente estabelecer um reino político seguro e confortável para eles, quando o que eles mais careciam era de Cristo vindo como o Salvador. Meus irmãos, Cristo estava consciente disto, inclusive. Ele percebeu aquilo. Cristo, ele lamenta por Jerusalém. Cristo, ele chora por Jerusalém, por causa da incredulidade deles. Nós encontramos Jesus Cristo chorando no finalzinho de Mateus capítulo 23. Ele chora por causa da incredulidade daqueles homens. Eles choram porque aqueles homens não se rendem a Ele. Ele chora porque aquelas pessoas não se rendem ao Evangelho da paz, ao Cristo, o Senhor da paz. E, meus irmãos, esse lamento que Cristo tem, essa tristeza que Ele tem ao observar que aqueles homens não o adoram verdadeiramente, deveria ser a tristeza que nós deveríamos sentir todas as vezes que os homens olham para Cristo e, de modo equivocado, interpretam a sua obra, e também não somente para isto, mas para todos aqueles que, de alguma forma, com os lábios proclamam coisas gloriosas acerca de Cristo, mas, na verdade, eles não estão sendo sinceros naquilo, ou estão fazendo de modo equivocado. Adorando a Deus de um modo errado, falando palavras como esta: bendito que vem em nome do Senhor, quando os corações deles estavam verdadeiramente distantes. A expectativa deles foram frustradas. Eles se voltaram contra Cristo. Crucificam. Que nós jamais, meus irmãos, sejamos como estes. Muitas vezes nós podemos ter expectativas que não são as expectativas de Cristo. E quando nos frustrarmos nestas coisas, nós não devemos nos voltar contra Cristo, como estes homens se voltaram. Nós devemos nos apegar a Ele, a Cristo e Cristo somente. Quem é a sua esperança nesta vida? O que é que você espera de Cristo? Cristo é aquele que se apresenta para você hoje como um bendito Salvador. Você que não conhece a Cristo, em quem você tem depositado a sua esperança? É na sua sabedoria, na sua bondade, na sua justiça? Se você tem confiado em tais coisas, você padecerá. Você deve se voltar para este Cristo que entrou triunfalmente em Jerusalém para morrer naquela cruz maldita para a salvação de pecadores indignos como eu e como você. Meus irmãos, foi este Cristo que entrou em Jerusalém que salvou a mim e a ti, a todos nós que conhecemos a Cristo. Ele é um verdadeiro Salvador, bendito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor estabeleceu e determinou um meio tão maravilhoso para que pudéssemos ser salvos por Ti. Todos os detalhes o Senhor mesmo determinou. Desde a antiga aliança, profetizado,
com precisão cumprido em Cristo. Ele entrou ali triunfalmente em Jerusalém. Nós sabemos, Senhor, que ele caminhou e foi morto naquela cruz maldita para salvar pecadores miseráveis como nós. Fomos redimidos por Cristo. Fomos salvos por Ele. Ó Deus, nós te louvamos por Cristo. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor também salve os perdidos. Que o Senhor possa libertar aqueles que estão presos e escravos ao pecado, a este mundo, a Satanás, a carne. Ó Senhor, revela-te, Pai, salvificamente. Senhor, usa-nos como instrumentos Teus, Pai. Que sejamos proclamadores da Tua palavra, que anunciemos este Cristo neste mundo. Este mundo que está perdido em trevas, Senhor. Que nós escondamos, Pai, a luz debaixo das nossas camas, mas que tragamos, Pai, para o mundo a Tua luz, para que eles possam ser salvos dos seus pecados. Usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus, na proclamação do Evangelho da paz, anunciando a Cristo e Cristo somente, como meio para a salvação daqueles que estão perdidos. E que nos empenhemos, Pai, verdadeiramente, com grande expectativa, aguardando o dia em que o Senhor virá. E que sejamos, Pai, pessoas que se empenham verdadeiramente nisto, adiantando a Tua vinda, Senhor. Ó Deus, se é conosco e usa-nos. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.